Nossa turma tem orgulho de apresentar a história de pessoas que fizeram história na Escola Weimar Torres. Através desse vídeo, queremos homenagear todos que aqui passaram e deixaram sua marca. E essa história não seria possível sem a sua participação. Muito obrigada! Meu nome é Tassiane, sou aluna das unidades curriculares e eletiva e nós estamos fazendo um projeto sobre a história da escola contada pelos olhares de quem viveu. Hoje estamos aqui com a Áurea e eu queria pedir para a senhora que nos contasse um pouco sobre a senhora, nos se apresentasse e também nos dissesse como foi seu primeiro contato com a escola. Eu sou professora Áurea, né? Desde criança eu tenho contato com a escola por ter nascido nesta comunidade, né? Então, em 76, quando fundou a escola estadual, eu lembro, né, de toda a movimentação da comunidade, das pessoas da comunidade, né, para que essa escola, né, fosse aberta, porque nós tínhamos até então só a escola municipal, até o quinto ano, quinta série, né, que chamava antigamente. E meu primeiro contato foi através da minha tia mesmo, que eu vinha para a escola com ela, né, eu lembro como se fosse hoje, né, acompanhava ela até a escola, ficava ali um pouquinho observando. Depois eu fui embora, né, para a Glória de Dourados. Em 81 eu voltei para estudar nessa escola, que não é nesse prédio que vocês estão hoje, mas sim num prédio de madeira, né? Lá na rua João Bosco Cordeiro Nunes, hoje, a antiga São José, que até hoje ainda tem, né, os vestígios da escola lá. E lá eu estudei da 6ª série até a 8ª série, antiga, como se chamava antigamente. E depois eu fui estudar, né, o magistério em Glória de Dourados, lá me formei. Em 88 eu fui para Dourados estudar lá, no antigo CEUD, que hoje é o FGD. Quando foi em 88, agosto mais ou menos, a universidade entrou em greve e eu voltei, né, para a comunidade, para Guaçulândia. Aí foi onde eu tive meu primeiro contato com a escola, que eu era substituta, né, dos professores quando faltavam. O diretor Pedro Vicente me convidou para vir ser substituta de alguns professores quando faltavam. Então o meu primeiro contato foi como substituta. Quando foi em 89, uma professora teve problemas de saúde com um filho e eu fui convidada para trabalhar dia 26 de junho de 89 na escola com 2 primeiros anos, né, 2 primeiras séries, né, que antigamente falava. Então esse foi meu primeiro contato. Daí, de 89 para cá, eu sempre trabalhei nessa escola com o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2. Comecei trabalhando como alfabetização em pré-escola, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano hoje, né? Antigamente a gente chamava série. E depois, em 2000, eu concursei. Passei no concurso de língua portuguesa, que é a minha faculdade, onde eu me habilitei, fiz pós-graduação, tudo em língua portuguesa. Em 2000 eu passei num concurso e comecei também trabalhando aqui na escola. Quando foi em 2003, eu fui para a coordenação, fiquei 11 anos como coordenadora da diretora Mita Denadai. E de lá para cá, sempre trabalhando como coordenadora, como professora. Quando foi em 2011, eu tive a oportunidade de ser diretora, né, dessa escola. Trabalhei, né, aqui junto com todos, uma escola acolhedora que eu tenho o maior carinho, maior consideração, né, dediquei os 33 anos da minha vida para essa escola, né, também para a comunidade. Sou filha, né, desta comunidade, como eu disse anteriormente. Então, meus primeiros contatos. Aí, quando foi até 2022, do ano passado, em agosto, Deus, né, e o meu trabalho, meu esforço e todas as pessoas que estão aqui, foi pedida a minha aposentadoria e eu me aposentei o ano passado. Bom, a nossa quadra nem sempre foi coberta que nem ela é hoje em dia. E eu queria saber se a senhora se lembra dela daquela época e se sim, se a senhora tem alguma história que te marcou nela, uma ou mais histórias, porque foi um bom período dela sem ser coberta. Tassiane, eu vou contar da história que eu era aluna, bem interessante. Nós não tínhamos quadra. E quando eu vim, que eu expliquei, né, já no 6º ano, na 6ª série,
não tinha bola de vôlei, nem tinha rede de vôlei. E na época eu pedi para a professora Mita, que era a nossa professora de educação física na época, se a gente poderia, né, trazer uma bola de vôlei. Ela falou, pode trazer. E eu consegui essa bola de vôlei através do meu pai, com mais alguém, que meu pai sempre trabalhou na área do esporte. E nós começamos a amarrar uma corda da secretaria a um pé de ingá, que era lá na escola onde eu citei anteriormente. E essa era a nossa rede. E nós jogávamos vôlei, então nem quadra tinha quando eu comecei, né, nessa escola. Depois que construiu esse prédio atual que vocês estão estudando hoje, sim, foi construído, né, uma quadra, só o chão, o cimento mesmo, e a pintura era feita às vezes até por nós, professores mesmo, pelos alunos, né, onde demarcava ali a quadra de vôlei, de futebol de salão, de basquete. Mas o curioso mais ainda, uma época eu lembro que nós ganhamos uns eucaliptos do Paulo Denadai, porque tinha aula à noite na escola e os alunos não podiam fazer aula de educação física porque a quadra não era iluminada. Então nós conseguimos esses eucaliptos através do Paulo Denadai, né, que era o esposo da diretora na época, e foram levantados esses eucaliptos. E nós nem escada alta nós tínhamos. Então o meu pai era eletricista na época, fazia junto, né, com o seu expedito, com os funcionários da época, ali instalavam a luz, né, embaixo ali, depois levantava esses eucaliptos, cavado ali na mão, né, pelos alunos, pelos professores, funcionários da época. Então foi assim eu lembro que os alunos da noite vibraram quando a gente acendia a luz, mas infelizmente era uma instalação feita muito assim, né, que às vezes apagava a luz, aí era a tristeza total daqueles alunos da época. Mas era uma quadra bem simples, né? Depois nós ganhamos, quando fechou uma escola, né, Capilé, lá na Quinta Linha, nós ganhamos uns postes melhor, né, já, que aí foi instalado ainda na época da Mita também uns refletores melhor, que aí sim eram já uma iluminação bem melhor para esses alunos que estudavam à noite, que até então nós tínhamos o ensino médio noturno na época. Nós ganhamos esses postes que era da quadra da Quinta Linha. Mas era muito interessante. E o dia que chovia, a tristeza dessas crianças com essa quadra descoberta, o professor também no sol, né? Era uma luta. Aí tinham vários, né? Desde o professor Expedito, de Educação Física, depois o professor Anderson, professor Humberto, Cirlei também era professor de Educação Física na época, até chegar a professora Débora, que está aqui com nós há muitos anos na área de Educação Física, né? Tinha os substitutos, o Renato, que era da comunidade, mas ela é a que está há mais tempo, que sabe também um pouco dessa história da quadra. O asfalto é uma realidade recente pra gente. Eu queria saber se a senhora se lembra da época que não tinha e como que era essa questão de não ter asfalto, ter aluno do sítio, como que era isso? Olha, Tassiane, era bem complicado, né? Porque nós tínhamos um ônibus, né, que buscava essas crianças e quando chovia era um transtorno total, tanto para a escola, porque não conseguia ter aula, que a maioria dos alunos sempre foram, né, da zona rural, dos sítios, das fazendas, né, das chácaras. Então, às vezes, o ônibus nem conseguia chegar na escola, porque não tinha pavimentação, as estradas também não eram boas. Então, às vezes, acontecia de não conseguirem as crianças chegarem na escola. A escola funcionava normal, com os alunos que tinham, né, em sala de aula, mas era tanto um transtorno para os alunos quanto para os professores chegarem na escola, porque a gente tinha via Terceira Linha e via Iguaçu. A Terceira Linha era muita areia e o Iguaçu era muita pedra, porque eram umas pedras grandes que eles colocavam. Então, as professoras, a maioria, vinham de moto, então eles tinham muito medo de vir pela linha Iguaçu, que hoje é a nossa MS 475, né, asfaltada, graças a Deus. Mas era bem difícil, né? Os ônibus atolava, pai tinha que buscar aluno no ônibus, as crianças às vezes, né, chegavam tarde em casa, nas fazendas, era bem complicado na época, mas hoje vocês estão bem, né, graças a Deus.